Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Treinos físicos e coordenação do Mister. Vamos ver como é que foi a primeira semana de trabalho do Flamengo. As primeiras atividades serviram para avaliar estágios físicos e fisiológicos dos atletas, com trabalhos voltados ao condicionamento. O técnico não participa diretamente dos treinamentos. Então, tudo o que aconteceu, o trabalho no Ninho do Urubu teve sua primeira semana voltada para avaliar os estágios físicos e fisiológicos dos atletas. Como no início de pré-temporada, os jogadores passaram por testes e depois foram a campo para trabalhos de condicionamento, sempre sob o olhar atento de Jorge Jesus. Precisando conciliar a volta às atividades com todo o protocolo de saúde elaborado pelo clube, a comissão técnica dividiu o elenco em 3 grupos, 2 com 10 jogadores e 1 com 8, cada um com sua comissão técnica própria, responsável por conduzir o treino sob a coordenação de Jorge Jesus. Por pertencer ao grupo de risco, o Mister teve um cuidado todo especial. Ele coordena todas as atividades, chega a ir a campo, passa orientações, mas não participava efetivamente dos trabalhos. Ele é o responsável por definir como serão os treinamentos. O protocolo de segurança do Flamengo se iniciou na chegada ao Ninho do Urubu. Todo caro para entrar precisou passar por esterilização. Houve também exigência para que os ocupantes dos veículos usassem máscara. Os atletas passaram por uma série de exames diariamente, inclusive com questionários para saber se estavam com alguns sintomas. Também os horários foram alternados. 2 grupos iniciaram os trabalhos às 9 horas. Um nos campos 1 e 2 do CT, outro nos campos 4 e 5. Às 10h30, o terceiro grupo utilizou os campos 1 e 2 nos intervalos. Todos os materiais e aparelhos utilizados foram esterilizados por uma equipe de funcionários. Quem usou o campo 1 e 2 teve à disposição os quartos individuais do módulo profissional do Ninho do Urubu. Já o módulo da base ficou à disposição de quem treinou no campo 4 e 5, geralmente destinado para as categorias de formação do clube. Nos quartos foi permitido apenas banho e troca de roupa. O plano de ação de retorno aos trabalhos foi desenvolvido pelo supervisor de futebol do Flamengo, Gabriel Skinner, junto com o gerente do CT, Leandro Leme. Eles se basearam no protocolo médico elaborado pelo Dr. Márcio Tanuri para aplicar as interdições e esterilizações. O treinamento dos funcionários para o uso de EPIs, organizar a logística e operacionalização dos campos. O foco dos treinos. Depois dos testes e avaliação física, nos primeiros dias do trabalho se voltou para o condicionamento. Em todos os dias houve atividades de core, força e de caráter preventivo, com circuitos físicos elaborados pelo preparador Mário Monteiro e seu auxiliar Roberto Oliveira. Os goleiros fizeram trabalhos específicos com o treinador de goleiros Wagner Miranda e o auxiliar Nielsen Elias. 3 membros do futebol acompanharam diariamente as atividades. O diretor executivo Bruno Espindo, o vice-presidente da pasta Marcos Braz e o chefe do departamento médico Márcio Tanuri, responsável pela elaboração e aplicação do protocolo médico. Após dias de treino, o elenco ganhou folga neste fim de semana. A programação indica retorno na segunda-feira, já com a liberação da prefeitura. Neste domingo, o prefeito Marcelo Crivella se reúne com os clubes para tratar da volta. A transferência de Vinícius Júnior, ex-Flamengo, foi a segunda venda mais cara de um clube brasileiro na história. Vamos ver quais que foram as negociações mais caras do futebol brasileiro. Nos últimos anos, o Flamengo tem lucrado bastante com a transferência de promessas da base para grandes europeus. Vinícius Júnior no Real Madrid, Lucas Paquetá no Milan, Reinier também no Real, entre outros. Segundo o jornalista Rafael Reis, do UOL, a venda de Vinícius Júnior foi a segunda maior negociação de grandes brasileiros da história, perdendo apenas para o Santos com a ida de Neymar para o Barcelona. Então, conforme dados divulgados pelo jornalista, a transferência de Neymar ocupa o topo da lista e movimentou cerca de 88,2 milhões de euros.
cerca de 531,8 milhões na cotação atual, ou mais de meio bilhão de reais. Em segundo lugar, a venda de Vinícius Júnior, que rendeu aos cofres do Flamengo 45 milhões de euros, aproximadamente 271,4 milhões de reais. Rafael divulgou números de vendas de jogadores dos 13 principais times do país: Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Com a exceção do mais querido, os 4 primeiros do ranking de lucro com transferências são clubes paulistas. Os cariocas, por sua vez, ocupam a última colocação e são as equipes que menos movimentam o mercado da bola. Então, os números é o seguinte: o Santos de Neymar em 2013 para o Barcelona por 88,2 milhões de euros, seguido de Flamengo, Vinícius Júnior em 2018 para o Real Madrid por 45 milhões de euros. O São Paulo em terceiro com Lucas Moura em 2013 para o Paris Saint-Germain por 40 milhões de euros. Palmeiras de Gabriel Jesus em 2017 para o Manchester City por 32 milhões de euros. O Internacional com Oscar em 2012 para o Chelsea por 32 milhões de euros. O Grêmio de Arthur de 2018 para o Barcelona por 31 milhões de euros. O Atlético Mineiro de Bernard 2013 para o Shakhtar Donetsk por 25 milhões de euros. O Corinthians de Pedrinho 2020 Benfica por 20 milhões de euros. Atlético Paranaense de Bruno Guimarães em 2020 para o Lyon da França por 20 milhões de euros. E Renan Lodge em 2019 para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros. O Fluminense com Gerson em 2016 para o Roma por 18,6 milhões de euros. O Vasco de Paulinho em 2018 para o Bayer Leverkusen por 18,5 milhões de euros. O Cruzeiro de Fred em 2005 para o Lyon por 15,6 milhões de euros. E o Botafogo com Vitinho em 2013 para o CSKA de Moscou por 12 milhões de euros. Essas são as negociações mais caras de transferência do futebol brasileiro. A caminho do Flamengo, a joia do esporte faz post emocionado. Momento inexplicável, o goleiro Cauê, de 15 anos, foi convocado para a seleção brasileira sub-16 nesta temporada. Então, o jovem goleiro Cauê Garcia é um dos jogadores da base do esporte que estão sendo repassados a outros clubes por conta de incertezas financeiras e em meio à pandemia. De saída para o Flamengo, o atleta de 15 anos fez um post emocionado em uma rede social, onde falou sobre a realização de sonho e também de sua cidade natal, Venturosa, em Pernambuco, que fica a 249 quilômetros da capital de Recife. Quando eu era pequeno, pensava em um dia poder jogar em um clube grande, sonhava com a seleção brasileira, sonhava com tudo isso, e hoje estou tendo o privilégio de viver. Hoje posso dizer a todos os meninos do interior que qualquer lugar, que não desista do seu sonho, não importa de onde você seja, não importa se tem ou não dinheiro. A única coisa é nunca desistir. O esporte mantém 40% dos direitos econômicos do atleta para lucrar em futuras negociações. Segundo o presidente Milton Bivar, outros 2 jogadores da base devem ir para o Flamengo. Então, o Cauê foi um dos convocados este ano para a seleção brasileira sub-16. Ele participaria de dias de treinamentos na Granja Comari em março, mas os planos foram desfeitos pela paralisação do futebol por conta da pandemia. Com 4 categorias de formação e em meio à falta de perspectiva de competições, o esporte entrou em um processo de repasse de atletas negociados em clubes como Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. A situação fez o Leão declarar a manutenção de apenas pequena parte do sub-17 e sub-20. E o BS2 comunica que vai rescindir contrato. Diretoria negocia multa e busca novos parceiros. Meta, no mínimo 50 milhões entre Master e Mangas. Então, toda essa confusão, a pandemia, tem causado estragos financeiros em todas as áreas da sociedade, e no futebol não é diferente. Mesmo sendo um dos clubes mais saudáveis financeiramente no Brasil, o Flamengo vem sentindo os impactos. O Flamengo perdeu assim, como Vasco, Fluminense e Botafogo, o patrocínio da Azeite Royal e agora deve ficar sem o banco BS2. O parceiro já comunicou ao Flamengo o desejo de rescindir o contrato de patrocínio Master que tinha validade até o final deste ano. Num primeiro momento, o BS2 não ficou satisfeito com as tratativas do clube com a Amazon e desistiu até de ocupar outros espaços na camisa, como as mangas.
agora negociam uma multa que gira em torno de 2 milhões de reais. A possível saída do patrocinador Master é uma das justificativas para a pressa do Flamengo na retomada dos treinos e jogos. O clube procura novos parceiros, mas vê o cenário atrapalhar as negociações. Ainda sem acordo assinado com a Amazon, a diretoria abriu outras frentes de conversa com potenciais parceiros, como o banco BRB, que aportava no basquete do clube, uma operadora de saúde e uma empresa de pagamento de cartões. Então, as metas são consideradas ousadas para o cenário de crise. No Master, o Flamengo quer entre 35 e 40 milhões de reais e na manga entre 15 a 20. No entanto, a diretoria acredita que pela força que conquistou em 2019 e com os jogadores que tem no elenco, conseguirá os contratos entre esses valores. Então, o presidente do Sport confirma a transferência de 3 jogadores para a base do Flamengo. Então, o presidente do Sport, Milton Bivar, fechou um acordo com o Flamengo e cedeu 3 jogadores do Sub-15 para o Flamengo. Tudo isso após o clube ser notificado extrajudicialmente e questionado o pagamento de 5,6 milhões por René. Os jovens negociados foram o goleiro Cauê, o meia Fernando e o atacante Riquelme. Nas negociações detalhadas pelo mandatário do clube de Recife ao Diário de Pernambuco, o Leão não vai receber nenhuma contrapartida financeira pela ida do trio. No entanto, o Sport vai manter 40% dos direitos econômicos dos jogadores, vislumbrando negociações futuras. Em entrevista ao portal pernambucano, Bivar explicou melhor as tratativas entre os rubro-negros. Não recebemos nada, é um negócio feito diferente, de certa forma é uma tática de investimento nosso. Esses garotos podem despontar e o Sport, numa futura negociação, tem um bom percentual em cima desses meninos, disse antes de prosseguir. Estamos fazendo um negócio apostando que eles venham a despontar para que a gente ganhe dinheiro. O Flamengo tem vendido jogadores por mais de 100 milhões. Vai que um deles seja um desses e a gente vai receber 40 milhões. Numa pior hipótese, se vender por 20 milhões, nós teríamos 8 milhões. Coisa que se a gente ficasse com 100% dos direitos econômicos, não conseguiríamos, finalizou o presidente do Sport. O contrato entre Sport e Flamengo prevê 2 cláusulas. A primeira é que, caso sejam utilizados por uma minutagem correspondente a 4 jogos na equipe profissional do mais querido, o Sport será recompensado financeiramente. Se eles chegarem a jogar 300 minutos pelo time profissional, eles recebem 500 mil por cada e eles continuam com 40%. Entanto, o segundo diz que, caso eles não sejam aproveitados, o Sport tem a preferência do retorno. O Sport tem a opção da devolução. Então, de acordo com o portal local, Cauê era quem mais vinha se destacando, sendo inclusive convocado para a seleção brasileira, como vimos agora. Riquelme vinha sendo elogiado por suas atuações na base. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do mais querido do mundo. Um forte abraço e até lá!